Bom dia, turma, bom dia, meus amores. Vamos estar iniciando nossa aula de ciências, tá bom? E vamos hoje começar o capítulo 9 do nosso livro, tá bom? Onde vem falando sobre as partes que, compõem uma planta, qual é as partes que completam, assim, a planta, tá bom? Então, nós vamos abrir nosso livro na página 92, que a gente vai ver as partes de uma planta, tá? Aí na página 92 tem aí, ó, Joaquim e Márcia estão sob a sombra de uma árvore, né? Estão embaixo da sombra de uma árvore. Veja sobre o que eles conversam. Então, eles estão aí conversando, né? Ano passado, comi muitas mangas dessa árvore, né? Disse Joaquim. Aí a Márcia pegou e falou, que delícia, manga é a minha fruta preferida, né? Favorita. Então, observando aí essa imagem, você vai responder. Você sabe qual é o nome dessa árvore? Como descobriu? Então, qual é o nome da árvore que dá aí as manguinhas, tá bom? Se você tivesse que descrever essa árvore para alguém, diria que ela é alta ou baixa? Que informação você usou para descobrir o tamanho dela? Então, você vai aí, colocar as informações. Quais partes da árvore você consegue ver na imagem? Existem algumas partes dela que não aparecem na cena. Aí você vai escrever, tá bom? Qual a parte que você consegue ver e qual é a parte que não aparece, tá? Na 93, tá aqui, como são as plantas. Então, a gente vai ver como elas são formadas, tá? Embaixo dos galhos e das folhas de árvore, nós nos protegemos do sol e descansamos. Morcegos se alimentam de frutos e beija-flores sugam o líquido nutritivo das flores. As raízes das plantas ajudam o solo a não ser levado pela água e pelo vento. Assim, vemos que os seres vivos e o ambiente se relacionam com diferentes partes das plantas: raiz, caule, folha, frutos, flor, frutos e semente, né? Então, essas são as partes que compõem a planta, né? A raiz da planta, o caule, a folha, as flores, os frutos e a semente. Então, são partes que podem compor uma planta. Ou seja, nem todas as plantinhas você vai ver que tem fruto, né? Então, ela pode ter flores, mas ela não tem fruto, né? Então, nem todas elas são compostas aí pelo fruto, tá bom? As flores, os frutos e as sementes podem aparecer apenas em certos períodos da vida da planta. Existe planta que não tem alguns desses componentes, como os pinheiros, que não têm as flores, nem frutos, e os musgos, que não têm caule, flores, frutos ou sementes, né? Então, nem toda plantinha foi como eu acabei de falar. Elas são formadas do mesmo jeito, tá bom? Tem plantinha que a gente planta a sementinha, quando cresce vem o caule, né? Aí vem as flores, vem os frutos, né? A raiz para fixar na terra. Mas nem todas as plantinhas ela vai ter o quê? O fruto, as flores, né? A gente pode encontrar uma coisinha ou outra na plantinha, tá bom? Então, a gente tem que observar aí para saber, quais são os componentes dessa planta. Então, aí na número 1, você vai observar a ilustração, e aí você vai descrever, ó. As ilustrações aqui mostram o desenvolvimento de um pé de feijão. Escreva as partes da planta que apresenta em cada etapa. Então, aí na número 1, o que a gente consegue ver aí nessa plantinha, tá? O que você está conseguindo observar? Número 2, número 3, e a número 4, tá bom? Aí você vai aí observar, por exemplo, na número 1. Na número 1 eu tô conseguindo ver a raiz da plantinha, eu tô conseguindo ver o caule e a folha, né? O caule é como se fosse o corpinho aí da nossa plantinha, tá bom? Então, a gente tem que observar direitinho. A raiz, ela está por debaixo da terra, né? Nem sempre a gente vê a raiz como tá aqui na imagem, né? Porque ela fica sustentando uma plantinha por baixo da terra, tá bom? E as folhinhas em cima. Então, assim você vai ver todos. Você vai observar o que você
tá vendo, né? Ou observa. Depois de observar o que você viu, você vai escrever as partes da planta que você conseguiu identificar em cada quadro, tá bom? Então, vamos para a 94, onde a 94 ela vem falar um pouquinho sobre a raiz da planta. Então, aqui vai falar sobre a raiz da planta. A raiz é a parte da planta que absorve água e sais minerais do ambiente, né? Então, por ela ficar por baixo da terra, ela pega aí todos os nutrientes, né? Que aí a planta ela precisa e os sais minerais. Porém, ela pode ter também outras funções. Por exemplo, a raiz da cenoura, do rabanete e da mandioca armazenam substâncias nutritivas para a planta. As raízes que ficam enterradas no solo são chamadas de raiz subterrânea. Por que é chamada subterrânea? Porque está por debaixo da terra, né? A gente não consegue ver, ela está ali para poder absorver os nutrientes, né, da plantinha. As que ficam submersas, né, na água são chamadas de raízes aquáticas. Então, são daquelas plantinhas, né, que vivem na água e a gente consegue ver a raiz, tá bom? Então, elas são chamadas de raízes aquáticas, porque elas são raízes da água. As que crescem acima do nível do solo são chamadas de raízes aéreas, né? São as raízes que estão por cima do solo, que a gente consegue aí observar a raiz da plantinha. E podem se fixar a troncos de árvores e rochas, né? Então, essas plantinhas que a gente consegue ver a raiz, elas são chamadas de aéreas, né? Elas, como a plantinha. Lembra da plantinha aérea? Que são as plantinhas que elas dão, né, em cima, elas dão sob outra planta. É a mesma coisa a raiz aérea, ela dá, né, aí em cima de uma outra planta, ou provavelmente no tronco de uma árvore, tá? Então, aí você vai observar essas três imagens, né, e olhar a legenda, ó. Parte da cenoura que comemos é uma raiz subterrânea, né? Então, aí a cenourinha, ela é a raiz subterrânea. Por quê? Porque a raiz está, né, embaixo da terra. Então, é subterrânea. Depois tem as raízes aquáticas do aguape. Não prendem a planta ao fundo dos rios, né? Elas ficam sob o rio aí, tá? E depois tem as raízes aéreas da orquídea. Absorvem água da chuva, ó, ela está, né, no tronco aí de uma árvore, então ela é uma raiz aérea. Então, de acordo, você vai responder número 1. Você já observou a raiz de alguma planta em seu dia a dia? Em caso afirmativo, qual plantinha, tá bom? Número 2. Muitas raízes servem de alimento para os seres humanos e outros seres vivos. Humanos e outros seres vivos, né? Então, aí, as raízes, elas servem de alimentos para os seres humanos e também os animais, né? Que são outros seres vivos. Você já comeu alguma raiz? Se sim, qual? Aí você vai responder, né? Como, por exemplo, a cenoura, a mandioca. Aí você vai escrever qual foi que você comeu, tá bom? E também nós vamos ver sobre o caule. Então, a raiz e o caule, né? A plantinha, eles estão toda ligadinha. Então, a raiz, como eu falei pra vocês, ela pega o nutriente, né? Aí e absorve para toda a plantinha. Então, o caule é como se fosse o corpinho da plantinha, né? É por onde o nutriente vai passar para chegar até nas folhinhas. Então, o caule é o corpinho da planta. Então, a gente viu raiz, né? Que é como se fosse os pezinhos da planta, fixa a planta no solo e absorve, né, aí os nutrientes e os sais minerais. E aí, esses sais minerais e nutrientes passam pelo corpinho, que é o caule, até chegar nas folhinhas e as outras partes em cima. Então, nós vamos ver também sobre o caule hoje, tá? A água e os sais minerais, absorvidos do solo pelas raízes, chegam a outras partes da planta passando pelo caule, viu? Foi o que eu acabei de falar. Ele também distribui o alimento produzido nas folhas para as raízes, flores, sementes e frutos. Os caules podem ser rígidos e resistentes, como o tronco dos ipês, ou mais flexível, como o caule do maracujareiro, né? Que é o pé de maracujá. Então, a gente viu aí que ele pode ser firme, né? Como de uma árvore, ou ele pode ser flexível, né? Como de plantas mais fininhas. Então, aí tem o caule, né? Que é o corpinho aí do ipê, tá? A árvore como ipê é chamado de tronco. E o caule do maracujeiro fino e delicado. Então, ó,
A maioria dos caules cresce acima do solo, né? A gente consegue ver o caule aí das plantinhas. Como os troncos das árvores são chamados de caules aéreos, né? Outros ficam enterrados no solo e recebem o nome de caule subterrâneo, é como se fosse a raiz, né? Se a gente não consegue aí ver esse caule, né, se ele está por debaixo da terra, ele é subterrâneo. E se a gente consegue ver, né, como da árvore e de algumas plantas, ele é aéreo, tá? Certos caules armazenam nutrientes produzidos pela planta, né? Então foi o que eu falei, a raiz ela absorve da terra, passa pelo corpinho, né, da planta, que é o caule. Então o caule também absorve alguns nutrientes que ele necessita até chegar a plantinha, até chegar às folhas, né? Aqui tá mais um pouco para cima que a gente vai ver na próxima aula. O caule aéreo da cana-de-açúcar armazena açúcares produzidos pelas folhas, né? Então aqui as folhas produzem e aí passa para o caule. O caule subterrâneo da batata inglesa armazena nutrientes produzidos pela planta, né? Então aí número 1. O caule de algumas árvores podem abrigar animais. Você já observou algum exemplo? Converse com os colegas. Então, né, aí você já viu algum caule onde os animais, né, aí podem abrigar. Lembra na nossa aula que a gente viu que alguns animais eles fazem abrigo, né, em tronco de árvore? Então, é essa perguntinha, né? Quais são os animais que aí podem fazer abrigo no caule de uma árvore, tá bom? No tronco da árvore. Então, essa foi a nossa aula, tá? Sobre as partes da planta. E hoje a gente viu sobre a raiz e o caule. Na próxima aula a gente vai continuar aí as outras partes da plantinha, tá bom? Então, nossa atividade é até aqui. Qualquer dúvida, só deixar seu comentário que eu ajudo a vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.